Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta quinta-feira. É estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro no Rio de Janeiro, com novidade, vai mudar o time, o técnico Tite. Domingo tem jogo contra o Betim lá em Betim. É vida ou morte no Campeonato Mineiro. Uma coisa de cada vez, mas a gente traz tudo isso a partir de agora aqui na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante, hein, para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia, nesta quinta-feira de estreia do Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro. Apita Matheus Candançan, de São Paulo. Rodrigo Guarizo do Amaral é o árbitro de vídeo. O Cruzeiro desde ontem à noite, no início da noite, o Cruzeiro chegou ao Rio de Janeiro, concentrado na região da Barra da Tijuca, e logo mais então tem essa estreia importante diante da equipe do Botafogo. Começou o Brasileirão, jogo para tudo quanto é lado, e a gente no Rio de Janeiro para dar este pontapé inicial. A principal novidade entre os relacionados, Matheus Henrique, está totalmente recuperado do edema na panturrilha. O jogador treinou bem, deu uma ótima resposta nos treinamentos e por isso foi relacionado pela comissão técnica do Tite. E já o Vidalba, aquilo que a gente explicou, vem de um período maior de inatividade, ainda com um certo desconforto, sem uma confiança total, então ficou em Belo Horizonte para que possa voltar muito em breve. O Cruzeiro que tem aí o Vidalba como um zagueiro importante, foi titular e fez um grande ano em 2025 e vai brigar ali pela vaga com o Jonathan Jesus quando estiver 100%. E o Sinisterra, o que a gente já falou também, jogador já fazendo alguns treinos com o grupo, para que em breve o Sinisterra possa ficar à disposição e ser relacionado para ser um jogador importante ali na beirada. O Cruzeiro vem apostando muito que vai recuperar o Sinisterra depois de alguns problemas aí de ordem médica. Começou a temporada fazendo uma pré-temporada muito bem feita, é a informação que a gente tem. Claro que precisa dar uma resposta no campo, nos jogos, porque aí tudo é imprevisível, então o jogador precisa também ganhar esta confiança. A expectativa maior, Gerson será titular nesse jogo com o Botafogo? E se ele for titular, quem deixa o time? O Christian, o Lucas Silva, ou o Wanderson, ou uma outra situação? É a grande dúvida, pelo menos neste momento, que tem aí o técnico Tite. Ele só vai confirmar a equipe uma hora antes da bola rolar no vestiário do Nilton Santos. O torcedor do Cruzeiro vai comparecer. A expectativa de um público mediano aí, o Botafogo de Martim Anselmi até vem de 2 vitórias com o time principal no Campeonato Carioca, mas vivendo um momento de muita turbulência nos bastidores, com John Textor e seus pares aí, com transfer ban rolando, sem saber se vai fazer aporte. Se for fazer o aporte, vai ser um aporte com juros muito absurdos. Então, tudo vem sendo aí trabalhado nos bastidores do Botafogo, mas dentro de campo realmente tem um bom time e a comissão técnica do Tite sabe que vai enfrentar muita dificuldade. Mas é um Cruzeiro para começar bem esta Série A do Campeonato Brasileiro. O Tite então confirmando o time somente uma hora antes da bola rolar. O Cruzeiro que joga na noite desta quinta no Rio de Janeiro, retorna e na sexta-feira já começa a preparação, porque no domingo tem o jogo contra o Betim confirmado para a Arena em Betim, antiga Arena Vera Cruz, com torcedores do Cruzeiro com uma capacidade bem pequena, 300 e poucos ingressos, de uma carga aí de nem 4 mil bilhetes, e o torcedor do Cruzeiro vai comparecer também a esse jogo em que o Cruzeiro só a vitória interessa para seguir com chance aí de classificação para a semifinal do Campeonato Mineiro. Mas o foco é total, Campeonato Brasileiro, Série A, começar bem o duelo com o Botafogo. Até o final desta semana, todos os detalhes devem ser resolvidos para as vendas de Rian Guilherme. O jogador é aguardado nos próximos dias em Portugal para fazer os exames médicos e assinar contrato. O Cauã Prats não precisa viajar, mas está ali nos últimos detalhes da parte do jogador com o Borussia Dortmund para que a venda também seja confirmada pelo Cruzeiro ao clube
alemão. Então, assim, a gente tem que aproveitar esses minutinhos que você pode falar com a gente, então, e já vamos começar com o assunto mais efervescente dessa quinta-feira, né? Tem jogo, tem muita coisa pra gente abordar, mas essa situação de Kaique, Samuel, foi trazida à tona aí a informação de que o Cruzeiro está negociando o Kaique, já tem lá detalhes na Central da Toca também, que o Como da Itália insiste aí pela contratação do Kaique. Tem novidade sobre isso? O Cruzeiro de fato está vendendo o atleta? Ô Caramujo, confesso que me surpreendeu essa informação que veio do Fabrício Romano, né? E aí, informação do Fabrício Romano, galera, a gente só vai buscar a confirmação, porque dificilmente vai errar alguma questão, né? Então, é um dos jornalistas mais bem conceituados aí sobre isso. O que a gente buscou de informação, e aí a gente pode partir para análise e para as opiniões. Já adianto que eu não estou entendendo legal, hein? Esse planejamento aí por parte do Cruzeiro, todo o departamento de futebol. O que existe de concreto é sim uma proposta nova que foi feita pelo Como, e o Cruzeiro avaliando realmente uma possibilidade de venda. O Kaique está no Rio de Janeiro com a equipe, está concentrado, inclusive para ser titular hoje, né? Muito provavelmente. E amanhã, quando o time voltar, as partes vão sentar e bater o martelo, ou para o sim ou para o não. E hoje o Cruzeiro está avaliando uma saída também do Kaique. Por uma última proposta que chegou de 10 milhões de euros, com mais 2 milhões de euros aí em bônus, e as conversas estão nesse sentido. Uma outra informação que a gente pode acrescentar, existe essa conversa mais firme hoje entre os clubes, melhor dizendo, entre o Como e entre o Cruzeiro. A parte do jogador ainda não está fechada, mas é sinal de que a negociação está avançada. Pode mudar, dependendo aí, não sei, repercussão e tudo, talvez. Mas o cenário hoje caminha realmente para o Cruzeiro negociar o Cauã Prats e negociar o Kaique também. E a proposta é exatamente essa aí que o Fabrício deu, 10 milhões de euros, mais 2 milhões em bônus. Aí, já entrando na parte da opinião, né? Aquele discurso que foi inicialmente falado de se manter peças importantes, vem o Gerson, segura o Caio Jorge da forma como ficou, aquilo passou um recado para todos nós de que realmente o Cruzeiro estaria muito firme, óbvio, né? Todo mundo sabe que o Cruzeiro precisa fazer venda. Ninguém vai sentar no futuro sem fazer movimentos de venda. Mas o recado que o Cruzeiro passa com essas duas negociações, e podendo as duas serem finalizadas e concluídas, é que ainda estamos longe deste aspecto de que o Cruzeiro vai fazer ótimas vendas, o Cruzeiro precifica os seus jogadores, se o mercado quiser bem, se não quiser, não vai sair. Isso, pelo menos com esses dois movimentos, cai por terra. Então, tivemos, né, em um passado não tão distante, uma entrevista aqui do Joaquim Pinto falando sobre valorizar os nossos ativos, e penso que o recado que o Cruzeiro dá ao mercado é que ainda está muito longe disso. A gente aplaudiu quando o Cruzeiro fez jogo duro e garantiu a permanência do Caio Jorge, mas com sinceridade, vender um ou outro eu até entenderia. Vender os dois com essas condições aí que foram apresentadas eram valores importantes há alguns anos. Hoje eu não vejo desta forma, e acho que se vender os dois jogadores neste momento, por mais que o Cauã Prats fique até agosto, o planejamento do Cruzeiro, dentro de tudo aquilo que foi falado, ele comete falhas neste momento, viu, Caramujo? De acordo, de acordo. Inclusive tem uma enquete aí para o pessoal de casa votar também, participar conosco. O que o Cruzeiro deve fazer se confirmar a venda de Kaique para o futebol italiano? Então as opções são: cancela a venda do Cauã Prats, se vender o Kaique, segura o Prats, vai ao mercado para trazer reposição. Tem a opção, utiliza a categoria de base, a gente tem o William
Fernando e Gustavinho, que jogaram muito bem na Copinha, ou outra opção, se você quiser, comente também e marca essa outra opção. Então vota aí na enquete e passo a bola para você, Caio. Sim, antes de pensar em reposição, mas sobre Kaique, essa proposta do Como. É um valor aceitável? É uma negociação que realmente deixa a gente meio preocupado? É para deixar preocupado, com certeza. Para mim, no atual contexto do Cruzeiro e até mesmo de carreira do Kaique, é uma temeridade vender o jogador. Por mais que se trate de um defensor, e aí em tese não vai ser um cara tão determinante para o Cruzeiro vencer jogos, mas a gente sabe que o Kaique está muito bem adaptado. É um cara que influencia no comportamento da dupla de zaga, principalmente do zagueiro, que joga pela esquerda, que influencia também no comportamento do ponta. Então você acaba, querendo ou não, minando um elo importante desse time do Cruzeiro, negociando o Kaique. A proposta não é irrecusável dentro daquilo que hoje o Cruzeiro pode fazer. Então é para deixar preocupado e até mesmo, Emerson, eu diria que para diminuir as expectativas do torcedor em relação ao Cruzeiro na temporada, porque a gente está falando de uma posição que o Cruzeiro está prestes a fazer uma espécie de desmanche, né? Vendendo o Kaique, vendendo o Cauã Prates. Basicamente o Cruzeiro teria que contar logo de cara com garotos da base que não estão preparados. É claro que vai ter que ir ao mercado, é óbvio, ainda mais negociando o Kaique, que era um titular absoluto da posição. E a gente está falando da lateral esquerda que não é simples de achar reposição. E se você quiser achar uma reposição de qualidade no mercado, vai ter que gastar grana. Vai ter que gastar muita grana, talvez mais ou menos o valor que o Cruzeiro tende aí a receber pelo Kaique, caso essa venda venha a se concretizar. Então, não gosto desse movimento, a gente não sabe a respeito da vontade do jogador, mas aí entra naquilo que a gente falava ontem sobre o próprio Cauã. O Cruzeiro tem que ter o seu posicionamento. O Cruzeiro precisa se valorizar enquanto instituição e saber muito bem como valorizar os seus grandes ativos. E aí, para mim, é um sinal muito claro de que o Cruzeiro está subvalorizando tanto o Cauã Prates como o Kaique. E aí, Mike, complementa pra gente sua análise aí, assim, eu vi o pessoal do chat mandando aqui. Tem também uma outra opção, não vende o Kaique. E assim, como que você vê essa situação aí, de fato, de poder perder os dois laterais de uma vez? Essa opção de não vender é a mais agradável, né, pra gente. Antes, eu até queria agradecer, aproveitar que o Samuel tá na linha e agradecer pela oportunidade, pela confiança. Mas falando do Kaique, me chama a atenção o timing ruim que me parece ser essa venda. Primeiro de tudo, no dia do jogo, né? No dia da estreia do Brasileirão, fora de casa, contra o Botafogo, essa notícia ela vem à tona e aí já dá aquele sentimento de que, nossa, será que o jogador vai estar com a cabeça no jogo, tudo mais, né? Claro, não querendo fazer nenhum prognóstico, porque ele pode chegar e jogar bem, mas é um time ruim de toda forma. E eu acho que vender os dois reforça esse time ruim. Primeiro porque, vamos dizer que só o Cauã Prates fosse vendido, né? O Kaique tá aí no radar da seleção desde o ano passado, a gente sabe. Talvez não para esse ciclo de Copa, né? Eu e o Caio até conversávamos em off aqui. Mas talvez pensando para depois da Copa, com certeza vai ter uma renovação, né? Lateral esquerda é uma posição que tá aí no jogador mais velho, o Alexandro. Ele certamente ganharia uma oportunidade, poderia chegar no final desse ano, né? O ano que é muito importante para o Cruzeiro. O Cruzeiro vai procurar títulos, mais valorizado ainda, como um jogador de seleção. Então, essa saída dele, no momento, parece ser ruim por isso. E até trazendo para outro ponto também, vamos dizer que ele realmente seja vendido, o Cauã Prates sendo vendido junto é um time ruim também. Por quê? O Kaique saindo agora, o Cauã Prates assume pelo menos até agosto, né? E eu acredito que ele tem total condição de fazer uma boa jornada na Libertadores, no Brasileirão, e aí, quem sabe, ele podia estar ainda mais valorizado até agosto, por exemplo, pelo menos, né? Então, assim, vender os dois, além de ter esse problema de ter que ir ao mercado, de talvez não achar uma reposição interessante, de os jogadores do mercado não se encaixarem no estilo que o Cruzeiro precisa, né? Por exemplo, o Cuiabano, que foi falado, é um cara super ofensivo, né? O Tite tem que dar alguma coisa aí para conseguir encaixar esse time com o Cuiabano. Mas eu acho que ainda atrapalha mesmo, porque um ou outro ficando teria uma possibilidade de valorização ainda maior, de progressão de carreira ainda maior, de seleção, especialmente para o Kaique. E aí eu acho que esse timing ele é desanimador, sinceramente. Ô Samuca, partindo até um pouquinho para a opinião também, quando a gente vê aí essa situação do Cruzeiro poder negociar
o Kaique agora, o Prates a gente sabe que só vai no meio do ano. Você vê assim o Cruzeiro se movimentando ali, foi falado o nome do Cuiabano, né? Mas seria mesmo necessário ir ao mercado para trazer essa reposição, até te botando para votar na enquete aí? Não, sim, isso aí é um consenso também, pelo que a gente apurou, Caramujo, vendendo agora ir ao mercado imediatamente, né? Agora, se estava com a ideia, já tem que ter esse nome aí muito bem alinhado, né? Porque dentro daquilo que você pensa de uma negociação, não, se o Cruzeiro, se a gente soubesse que o Cruzeiro fosse fazer uma venda aí por 10 milhões de euros pelo Kaique, se isso se confirmar, então quando eles ofereceram 7, 8, já estava muito perto, né, do que o Cruzeiro queria. Então já tinha que estar aí. Porque se um clube está querendo um jogador mesmo e faz uma proposta e está faltando ali 2 milhões de euros, isso aí vai fechar, né? Mais cedo ou mais tarde. Então, já tinha que ter esse nome aí, se já não tiver, ainda não temos essa informação. Repito, né? O martelo não está batido, mas pelas informações que a gente tem hoje, a chance é boa de ser batido o martelo nesta quinta-feira. Agora, tem um outro ponto, Caramujo, dando mais uma opinião, né? Se tiver tempo ainda, cancela a ida do Prates. Essa aí que eu vou ficar sem entender mais. Por quê? Vamos colocar, vai ser o Cuiabano. É um jogador bem avaliado. Tinha história aí de Vasco e tudo. Não sei se vai ser ele ou se vai ser outro. Até o outro chegar, é o Prates quem vai jogar, se o Kaique sair. E aí ele já começa, o Prates não pode passar desse valor porque ele não tem os minutos. Ele vai ter agora. Ou alguém acha que o outro lateral já vai chegar desfilando o futebol, a não ser que seja quem? O Taliafico. Quem chegaria já fardando? O Baldé do Barcelona. E aí vai ser mais caro que o Kaique, né? Paga. Vale uns 10 Não, brincadeira à parte. Brincadeira à parte, Caramujo, mas tipo, se o Kaique for negociado mesmo, o Cauã Prates vai jogar, né? Vai jogar agora seguidas vezes. E aí, se ele já estiver vendido, aí, claro, tem tem o risco dele ir mal. Eu acho pouco provável. O Cauã me mostrou até hoje uma regularidade muito boa. Então vai jogar Campeonato Brasileiro, vai jogar aí Campeonato Mineiro, não sei, né? Que aí já dá para colocar o William ou o Gustavinho. Se o Kaique, repito, galera, e isso vai ser definido agora. Né? Depois do jogo hoje já vai ter que definir, porque a janela vai fechar dia 2. Então, estamos próximos aí de finalizar isso. Então, se der tempo de cancelar, cancela o Prates, porque a tendência é de em agosto, ele assumindo a condição agora, e dependendo do lateral que chegar, ele vai brigar por titularidade, né? Então, eu acho que o Cruzeiro aí tá cometendo um erro se fizer essas duas negociações desta forma, como estão sendo noticiadas, e ninguém está mentindo nada, viu, pessoal? Os valores, as informações são exatamente essas. E aí, se a gente já estava falando, Caramujo, que precisava de explicação sobre a ida do Prates, que o martelo ainda também não está batido, tá? Não foi para o papel ainda. Enquanto não for para o papel, tem jeito de resolver, né? Mas se a gente falava de explicações do departamento de futebol do Cruzeiro, de todos, né? Porque isso também não é só uma pessoa que está fazendo, né? As negociações aí, o Joaquim Pinto, ele fica mais a cargo deste contato com clubes internacionais, mas obviamente ele não vai chegar e, não, eu estou vendendo o jogador aqui, né? Tem que comunicar. Ele e o Spindle estão ali no mesmo cronograma, né? De situações de importância no departamento de futebol, mas estão abaixo do Pedro Júnior e do Pedro Lourenço. Então, o Cruzeiro vai precisar explicar. Já precisava sobre o Cauã Prates, né? E se vender o Kaique também, o planejamento acho que dá uma derrapada boa aí neste momento, na véspera não, né? No dia da estreia numa Série A do Campeonato Brasileiro. E o Kaique vai para o jogo hoje, né? Muito provavelmente. E não tem... não, tem que tirar o Kaique. O outro também está em negociação para ser vendido. Por mais que ele fique até agosto, né?
mas estão conversando, os dois laterais. Essa aí é difícil de entender mesmo, viu? E até uma pergunta aqui, Samuca, se você puder também. O Joe Miranda falou aqui que ouviu que o agente do Kaique que havia sinalizado que não vai renovar o contrato com o Cruzeiro, e por isso poderia justificar a venda. Você tem essa informação? Ô Caramujo, não tenho, viu? Não, também não vejo isso, viu, gente? Tipo, o Caramujo, eu acho que a gente comprar esse discurso, ele tem contrato até o final de 27, né? Tem 2 anos. Então, o Cauã até agosto. Mas se vender, gente, repito, o Cruzeiro quer também. Se não quiser, o Kaique, chega aí. O nosso projeto aqui é esse. O seu salário aqui é de X, a gente está passando para 2X, que aí vai ficar um valor legal, vamos prorrogar o seu contrato, você é peça fundamental no time. E outra, né? Com todo respeito ao time italiano. Mas se você forçar uma questão para ir pro como da Itália, pô, dá para você forçar para ir pro Real Madrid, pro Barcelona, pro Chelsea, Premier League, né? O como, com todo respeito, né? Acho que tem bola para jogar em outros mercados aí o nosso Kaique. É isso, e eu até queria a sua opinião sobre isso também, Mike, porque a gente olha e fala assim, não, o Cruzeiro vai negociar, e o Pedrinho sempre deixou muito claro, né? O Tite pediu para manter os titulares. Kaique é um titular. Então, dentro daquele planejamento, você faz um investimento alto para comprar o Gerson, e depois precisa vender 2 laterais da mesma posição por um valor menor que o do Gerson, somados? Eu acho que o que o Samuel falou é muito interessante. É preciso de explicação, porque realmente não faz muito sentido à vista, assim, esses movimentos do Cruzeiro. O time já havia sido prometido há muito tempo, né, que 2026 seria o ano de investimento, é o ano para tentar ganhar títulos, né, um título grande, um brasileiro, uma Libertadores. E aí você também, além de tudo, de você já ter investido em outros jogadores, ter segurado o Caio Jorge, você tá vendendo uma posição muito difícil de se repor, né? Cara, é difícil você saber. Cuiabano, um bom nome, mas tem que ter um encaixe no time, é uma posição crítica ali. E o Cruzeiro, a gente até conversava aqui também, tem a sorte de ter 2 laterais, assim, excepcionais no lado esquerdo, né? Os caras são completos, marcam bem, atacam com qualidade, ainda que eu acho que marquem melhor, mas atacam com qualidade, são fortes, não tem problemas com lesões recorrentes. Então, assim, realmente é muito, muito estranho, muito difícil de entender, né? Seguindo mais um movimento, como a vinda do Rian Guilherme também. Eu tô sem saber. Eu acho que seria interessante mesmo o Cruzeiro vir a público, né? Alguém, talvez o Spindel, o Joaquim Pinto, o Pedrinho, né? O Pedro Júnior, explicar o que está acontecendo, se é talvez uma tentativa de recolocar o Cruzeiro com a peste de clube vendedor no mercado, né? Eu sei que é um interesse do Cruzeiro, até para manter o time sustentável, especialmente com jovens jogadores. Isso já vem sendo falado, né? A gente não esperava que fosse ser agora, a gente esperava que fosse ser depois. Mas talvez pode ser essa explicação. Porque até a gente pensando assim, em como é que o mercado funciona, é interessante, né? O time conseguir vender jogadores para a Europa às vezes, porque até atrai outros jogadores, né? Que tem o desejo de ir para a Europa e ver o clube como vitrine. Mas assim, eu acho que, como eu falei no começo, né, no primeiro comentário, o timing é muito ruim. O timing é ruim do momento atual, o timing é ruim pensando no que esses jogadores podem entregar, e é ruim pensando na temporada como um todo, porque eu acho que essa é a temporada do Cruzeiro, né? O Cruzeiro pagou 30 milhões de euros no Gerson. Então, assim, o recado que se passa esse ano nós vamos investir para ganhar, e aí depois a gente pensa nessa sustentabilidade, né? Até porque ganhar um Mundial, ou ganhar uma Libertadores esse ano, você coloca no Mundial daqui a uns anos, que dá um dinheirão também. Então, realmente, é muito, muito estranho esses movimentos do Cruzeiro no mercado. Caio, e uma coisa que tem se falado muito o mercado avalia o jogador dessa forma. Quando o Joaquim Pinto veio para o Cruzeiro, o Samuel trouxe aí que não é uma coisa exclusiva dele, né? É uma decisão do departamento de futebol. Mas foi citado que uma das grandes virtudes do Joaquim era a questão de precificação de atletas. Você não acha que o Cruzeiro ele tá muito bonzinho, não? Ele tá barganhando muito pouco, ele tá vendendo os jogadores por um valor que pra gente, qualquer jogador custa muito mais caro. E o Cruzeiro tá aceitando negociar em termos muito, muito amigáveis.
O Cruzeiro, de alguma forma, está se mostrando muito vulnerável ao mercado, né? Eu até me lembro que há algumas semanas o próprio Fabrício Romano, que deu essa informação sobre a possível venda do Kaique, tinha dito que o Cruzeiro estava com uma pedida de 15 milhões de euros ao Como. Agora a gente está vendo o Kaique indo por 10 milhões de euros fixos, mais 2 aí em variáveis, em bônus. Então até aquela pedida inicial que o Cruzeiro fez ao Como e que era de alguma forma questionável, porque querendo ou não, o Como claramente trabalharia abaixo desse teto, mas o Cruzeiro está cedendo até a pedida inicial dele. Então é realmente algo muito estranho. Aquilo que o Bruno Spindel, executivo de futebol do Cruzeiro, disse no início do ano, logo na sua primeira coletiva, de alguma forma já não existe, né? Porque ele tinha falado que o maior reforço do Cruzeiro para a temporada, e até mesmo antes da chegada do Gerson, era a manutenção do elenco. O torcedor tá vendo que esse maior reforço já não existe mais, porque uma posição em que 2 jogadores estavam plenamente adaptados e até em termos de ideia de jogo, que é muito importante pensando em uma continuidade, estão por sair. É realmente difícil de entender, e aí, querendo ou não, o Cruzeiro, que parecia uma certeza para a temporada, começa a se tornar uma incógnita. Porque eu gosto também da opção, se for possível, claro, do Cruzeiro cancelar uma venda do Cauã Prates, porque, óbvio, ele vai jogar mais, mas o Cruzeiro vai precisar de reposição no mercado ao Kaique. Porque o Kaique era o titular. Eu acho que no caso do Cauã é um pouco diferente, porque a gente está falando de um reserva com poucos jogos. Então dava para o Cruzeiro colocar aí um garoto como opção ao Kaique e tudo certo. Agora, com o Kaique saindo, eu já acho que vai precisar de reposição mesmo se o Cauã permanecer. Mas é uma situação delicada que o Cruzeiro está se colocando. Diga! Só para despedir aí dos amigos aí, porque senão eu vou ficar fora do embarque ali. Só uma informação, hein? O Gerson tem tudo para ser titular hoje mesmo. Vamos ver aí quem deixa o time. Valeu, pessoal. Bom sequência de programa aí. Boa, valeu, Samuca. Voe bem, Samuca, voe bem. E daqui a pouco, então, mais tarde, já tem dia de jogo, hein, gente? Então, fiquem ligados aí que vocês vão ver boas novidades no dia de jogo hoje. Mas, seguindo na questão do lateral esquerdo aí, a gente viu recentemente o Santos fazer a venda do Souza pro Tottenham por um valor na casa de 15 milhões de euros. E assim, eu tenho pra mim que clube, se você quer vender um jogador por 15, você não pede 15. Você pede 25, você pede 30, que aí você vai barganhando até chegar num valor. Quando chegou a primeira vez 15, o Como já olhou e falou assim, se eles pediram 15, eu fecho 10. Eu consigo. E é o que eles estão conseguindo agora. E aí chegou o Borussia Dortmund interessado no Cauã Prates. Não sei quanto o Cruzeiro pediu inicialmente, mas estão fechando mais ou menos em 10, 12 também, né? E com bônus também. Então são valores muito baixos. E assim, até comparando com essa questão do Souza, porque eu vi o pessoal argumentando assim, o Prates não vale mais que o Souza porque ele tem pouca experiência no profissional. Eu acho que ele é muito mais promissor. E teve gente falando que o Kaique talvez não valha tanto quanto o Souza, mas o Kaique tem mais experiência e é mais consolidado no profissional. Então, no final das contas, o Cruzeiro, uma das duas, ele tá errando. Com certeza. O Souza, por exemplo, que você bem citou, ele praticamente revezou titularidade com o Escobar na última temporada. E foi muito mais valorizado ao Tottenham. Agora a gente tá vendo o Kaique, que foi um titular absoluto do Cruzeiro no ano passado e que entrou em pré-lista do Ancelotti para convocações, indo por um valor bem menor. Tudo bem que ele é mais velho, mas ele é muito mais experimentado, muito mais provado do futebol brasileiro. Isso, de alguma forma, tinha que pesar para quem está interessado ao Kaique. É óbvio que clubes iriam surgir, mas o Cruzeiro aparentemente não estava tão preparado para isso, né? Não tão preparado para barganhar, para buscar um valor maior. Não é você tornar o jogador inegociável. Isso não existe no futebol. Mas é você saber valorizar ele da melhor maneira. E o Cruzeiro, por tudo que foi dito, tem um especialista dentro do clube que é o Joaquim Pinto, precificação de jogadores. Não só para buscar jogadores, mas também para vender ativos. E a gente está vendo grandes ativos do Cruzeiro nos anos sendo vendido por um valor bem frustrante. Ô Mike, assim, uma outra coisa que a gente conversou um pouquinho aqui, né? O Cruzeiro é um clube que nos últimos anos ele fez alguns acordos e no final das contas os clubes deram para trás de última hora, né? O acordo de palavra muitas vezes não foi respeitado. Se o Cruzeiro faz isso agora envolvendo o Borussia Dortmund, o Borussia foi mal, tava doidão, não vou vender, o jogador vai ficar aqui, o Prates vai ficar.
Você acha que teria algum problema? Ah, pra mim tem que. A gente sofreu tanto com isso aí nos últimos tempos, né? Teve o Valentim Gomes, teve o Tiene Palabra, né? Uns anos atrás aí. Então eu acho que é o momento do Cruzeiro também ser um pouquinho mais assim, malvado no mercado, a gente pode dizer assim. Rígido. Porque o Cruzeiro é muito bonzinho às vezes, né? Eu tenho essa impressão. O Pedrinho é um cara assim que. Na verdade, a gente não pode colocar até isso como um defeito, porque é bacana o cara ser bom, né? Ponta firme, né? Mas no futebol as coisas funcionam diferente, né? E o Cruzeiro várias vezes tem sofrido com isso. Tem time que acerta e depois pede mais, e pede mais, e pede mais. Eu acho que o Cruzeiro pode dar um pouquinho desse veneno aí pro Borussia Dortmund, não pensando até em uma coisa de sacanagem e tudo mais, mas porque realmente vai ficar complicado ter que buscar 2 laterais, ou ter que confiar num jogador da base que não tá tão preparado como o Cauã tava quando ele subiu, né? O Cauã é um fenômeno, né? Ele é diferente. E então eu acho que o Cruzeiro podia, se não tá no papel, se há a possibilidade de voltar atrás nesse negócio com o Borussia, fazer isso, né? Conversar com o jogador ali, explicar a situação, ó, a gente vai voltar atrás aqui, imagino que ele tenha vontade de jogar na Europa, no Borussia, que é muito importante, né? Vende jogadores frequentemente, mas ó, você vai ser titular aqui, você vai jogar uma Libertadores, você vai jogar um Brasileirão, vai jogar uma Copa do Brasil, você vai se valorizar e com certeza em agosto, em dezembro, você vai estar valendo mais do que está valendo hoje, você vai conseguir um acordo melhor, você vai talvez para um time de uma prateleira ainda maior que a do Dortmund, então assim, acho que o Cruzeiro poderia tentar roer essa corda mesmo e ver se pelo menos mantém um deles aqui, né? Claro, a gente considerando que o Kaique vai ser vendido, né? Mas 2 vendidos eu acho assim uma loucura, especialmente pelos valores, né? Também a gente falava um pouquinho disso, porque seria ali 20 milhões de euros mais variáveis, né? E para você repor, talvez, com um exemplo cuiabano, né? Havia se falado em 8 milhões de euros, né? Cara, eu não acho que compense você vender o Kaique por 10 e ter o Cuiabano por 8, ter um lucro de 2 milhões, com todos os problemas que isso pode trazer, né? Adaptação, estilo de jogo, tudo mais. Então, acho que seria uma boa, sim, o Pedrinho dar um pouquinho desse. O veneno Valentim Gomes, vamos chamar assim? O Pedrinho dá o veneno Valentim Gomes pro Borussia Dortmund. Tá falado, pessoal. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos. Valeu demais por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!